respeito pelas coisas de Deus, o cuidado com o relacionamento que você tem com Deus. Sabia que tudo isso se chama temor, respeito, cuidado, obediência. Isso se trata de temor a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 27, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. A Bíblia sempre retrata o respeito, o cuidado com a obediência. Cuidado com a obediência à palavra de Deus. Temor é você ter cuidado, é você ter respeito, é você ter obediência pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. E a Bíblia ressalta que esse temor, Provérbios fala também que o temor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa que tem temor a Deus é uma pessoa sábia, uma pessoa que ela não anda por intuição, ela não anda pelo que a pessoa diz, ela anda pelo que a palavra diz, sobre o que Deus diz. E a Bíblia fala aqui que o temor do Senhor é fonte de vida, é da onde brota a vida, é de onde as coisas novas surgem, é de onde o renovo de Deus chega, é de onde uma vida com Deus ali inunda, é por causa do temor ao Senhor. Quando a gente deixa de ter temor pelas coisas de Deus, a gente vive apenas pelos nossos prazeres, a gente vive de acordo com a nossa intuição, a gente vive pela nossa própria vontade. O que a Bíblia diz que essa é uma escolha de morte, é uma escolha de fracasso. O livro de Provérbios traz sempre uma comparação de uma pessoa sábia com uma pessoa tola. E a pessoa tola, ela nunca está envolvida na palavra, ela nunca é orientada pela palavra de Deus, ela sempre vive e fala pela sua própria vontade. Ela não tem o controle nem sobre si mesma, por isso que ela não consegue ter temor pelo Senhor. Para você ter temor pelo Senhor, um grande amigo que nos ajuda nessa sabedoria é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, é um amigo fiel. E é ele que nos ajuda ali a ter um cuidado. A partir do momento que ele habita dentro de nós, o temor de Deus é muito grande. O próprio Espírito te ajuda nessa caminhada, porque ele quer te conduzir a uma vida, ele quer te instruir para um caminho de sabedoria e não um caminho de fracasso, não um caminho de tolo, um caminho de morte, mas um caminho de bênção. Então, no meio da nossa jornada, no meio do nosso dia a dia, no meio ali onde você vê que nem tem a presença de Deus, que você não esqueça do temor a Deus, que você não esqueça dos mandamentos, que você não esqueça da palavra, porque temor é obediência, temor é cuidado, é respeito pelas coisas de Deus. E aquele que viola, aquele que não respeita, aquele que não tem temor, distorce as coisas, distorce a palavra de Deus, justamente porque até para se favorecer, para poder as coisas se encaixar no jeito que a pessoa quer viver. Mas aquele que tem temor, ele não distorce a palavra, ele não tenta pegar a Bíblia e encaixar a Bíblia na sua vida da maneira que ele quer, distorcendo as passagens para poder ele se encaixar e não ele ter que se moldar a palavra. Isso não é temor, isso é pelo menos isso é comportamento de tolo, sem temor pelas coisas de Deus. Uma pessoa que tem temor à palavra de Deus, ela não tenta distorcer a palavra, ela não tenta agradar o ouvido de ninguém, ela tenta adaptar-se à realidade, ela tenta se adaptar à palavra de Deus, é ela ser moldada pela palavra e não a palavra ser distorcida para a gente querer viver da maneira que a gente acha que a gente tem que viver. A Bíblia é um manual de instrução lindíssimo, tem condutas éticas para a gente trazer no nosso dia a dia e condutas que tolos e sábios aderem. Então, que a gente possa ter essa sabedoria, esse temor a Deus, respeito pelas coisas de Deus. Jó, no momento mais difícil da vida dele, ali onde perdeu o filho, perdeu os bens materiais, passou por uma enfermidade, Jó tinha até razão para se voltar contra Deus, mas não, Jó teve temor, Jó teve respeito por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus no meio do sofrimento, no meio da perda, no meio onde nada estava dando certo. Jó continuou íntegro. Quando Satanás chega ali para Deus, ali para questionar a conduta de Jó, sabe como Deus ressalta, como Deus identifica Jó? Este é meu filho Jó, homem íntegro, temente a Deus. Um homem temente a Deus. Este é meu filho Jó, um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. É assim que a gente ser uma pessoa temente a Deus, ter temor, respeito pela palavra, se desviar do mal, ter um caráter íntegro, independente da situação. Jó, numa situação lamentável, numa situação de destruição, Jó continuava íntegro, temente a Deus. Em momento nenhum Jó pecou contra Deus, desagradou a Deus. Em momento nenhum Jó se rebelou contra Deus diante da dificuldade. Pelo contrário, Jó entendia o momento do sofrimento e sabia que Deus estava na direção da sua vida, estava no controle da sua vida.
Então, Deus identifica Jó como um filho. Este é meu filho amado. Olha só, este é meu filho amado, em quem ele tanto tem apreço. Então, como Deus nos identifica, então que a gente possa ter esse temor, essa integridade, esse respeito independente da situação, para que Deus possa olhar para nós com esse olhar. Esse é minha filha amada, esse é meu filho amado, em quem eu tanto amo, porque ele tem temor pela minha palavra. Que Deus abençoe sua vida, amém?